Jesus foi excepcionalmente sábio na conversa com pessoas. Utilizava vários recursos, como o fazer perguntas em resposta a perguntas. Mas excedia a todos por conta de conhecer a intenção do coração das pessoas. Ele sempre atingia o verdadeiro cerne da questão e também utilizava parábolas em todas as situações possíveis para ilustrar seu ensino acerca do reino de Deus. Nesta ocasião, apresenta a parábola da figueira estéril, registrada pelo evangelista Lucas. A parábola foi motivada por comentários de algumas pessoas que falaram com Jesus a respeito de galileus cujo sangue Pilatos misturou com os sacrifícios que eles realizavam. Possivelmente, estes galileus eram ativistas contra Roma e Pilatos mandou matá-los. Mas Jesus acrescentou na conversa o episódio da Torre de Siloé, que caiu e matou 18 judeus moradores de Jerusalém. Em ambos os casos, Jesus fez a mesma pergunta. Vocês pensam que essas pessoas mortas por Pilatos ou pela queda da torre eram mais pecadoras do que todos os outros pela forma como eles morreram? E deu a mesma resposta. Eu digo a vocês que não eram piores. Se, porém, vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu, Senhor, deixe-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Lucas 13, de 6 a 9. No tempo de Jesus, a figueira e as videiras eram plantadas na mesma propriedade. Em poucos anos, a figueira se destacava da vinha por conta do seu porte e seu aspecto diferenciado, e era fácil identificá-la no meio da plantação. Qualquer árvore frutífera, na verdade, precisa de tempo de crescimento para começar a produzir. Há quem diga que o ciclo biológico da figueira é de produzir a partir dos 5 a 6 anos, chegar ao máximo de produção aos 12 até 15 anos e aos 40 anos perder a sua vitalidade. O homem da parábola veio à figueira depois de esperar até que ela tivesse condições de produzir e não achou fruto nenhum. E isto se deu por 3 anos seguidos. Comentando com seu auxiliar cuidador da vinha sobre esse fato, ele deu ordem para cortar a figueira, pois ela só teria razão de existir se desse fruto. Caso contrário, não precisaria ocupar o espaço de terra onde mais videiras poderiam ter sido plantadas. Entretanto, aquele auxiliar ponderou se não seria possível adiar o corte da árvore para depois de mais uma tentativa de adubação. A parábola cessa aí, não sabemos o que foi decidido, mas tudo indica que aquele dono da terra concordou com a sugestão. Lembra você que, em termos da nossa língua, parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Não é necessário interpretar cada detalhe dela para chegar ao seu propósito final. E Jesus contou-a para reforçar a afirmação que fez a respeito dos homens mortos por Pilatos e pela queda da Torre de Siloé. Eles não eram piores do que nós somos, e a morte trágica deles não foi castigo por conta dos seus erros. Na verdade, a morte é brutal sob qualquer forma em que ocorra, e nenhum de nós está livre dela. Ela é a consequência do pecado, mas não é a sentença definitiva do nosso futuro. O que as pessoas precisam ver é que a figueira existe para dar seus próprios frutos. A videira não dá figos, nem a figueira dá uvas. Se ela não frutifica, perde a sua razão de ser e por isso é reprovada e cortada. A única forma de mantê-la por mais tempo é
exceder a justiça e exercer a paciência e a misericórdia por meio do processo de revolver o solo e adubá-la. Se continuar sem frutos, será cortada e não servirá nunca mais como figueira. O povo de Israel foi formado por Deus para andar com ele e frutificar segundo a sua palavra. Mas no decorrer de sua história, inclusive no tempo de Jesus, esse povo não produziu frutos, segundo Deus, e desprezou seu filho até o ponto de crucificá-lo. E como diz João, Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Isso está em João 1,11. Mas a figueira continua plantada, não mais nos termos da aliança do Antigo Testamento, mas na aliança do Novo Testamento, composta de judeus e não judeus, convertidos a Jesus Cristo, e se chama igreja. A respeito dela, Jesus afirmou, abre aspas, em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Fecha aspas, João 14:12. E, abre aspas, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. Fecha aspas, João 15:16. A igreja, então, não como organização, mas como comunidade orgânica, existe para mostrar ao mundo quem é Jesus e expor sua mensagem de esperança e salvação a toda criatura. Qualquer coisa diferente disso é apenas folhagem e fuga do propósito. Jesus disse, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Isso está em Atos 1:8. Ele afirma, a árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Mateus 7:18 e 19. Deus, em sua infinita paciência e misericórdia, insiste em conservar a sua igreja na terra até que Jesus venha como juiz e pronuncie seu juízo final. A pergunta que faço é, já temos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida? Vemos em nós frutos do seu caráter e de sua personalidade? Sabemos até quando a paciência e a misericórdia de Deus vão estar à nossa disposição? Pense em tudo isto e tome a sua decisão.